A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amados, o tema de hoje é oração. Inicialmente, vamos falar da oração que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17. É bem simples e bem objetivo. Diz assim: orai sem cessar. Primeiro, colocando a oração como uma prioridade e depois a necessidade dela ser contínua, sugerindo o texto que a vida de oração, então, não tenha férias, não tenha folga, que a vida de oração não tenha pausas. Agora, você há de perguntar, como posso parar os meus afazeres para ter um momento de oração? Naturalmente, é que está se referindo à possibilidade que o Espírito Santo que está em nós, ela possibilita, ele nos possibilita a orar sem cessar. A Bíblia diz que ele está em nós, então ele ora, intercede por nós. Dessa maneira, nós podemos, em qualquer lugar, a qualquer hora, em todo o tempo, estar em oração. Então não fica aí nenhuma desculpa para que eu e você não tenhamos uma vida de oração, pelo menos razoável, eu diria. Orai sem cessar. Essa é a instrução bíblica que nós deveríamos atentar como algo contínuo, diário e incessante. Segunda coisa, está em Mateus, quando Jesus ensina os discípulos que quando você, aí falando do indivíduo, da pessoa, for orar, e Jesus instrui então que você entre no seu quarto, que você feche portas e provavelmente janelas, e que ali, em secreto, você fale com Deus. Amados, existem orações que elas são pessoais. Existem assuntos que você e eu tratamos com o nosso Deus no dia a dia, que eles são de foro íntimo. Dessa maneira, então, a sugestão de que esse isolamento proposital para que falemos com Deus de forma assim mais franca, mais aberta. Às vezes ficamos intimidados em dizer certas coisas perto de pessoas, às vezes até mesmo o esposo, a esposa não gostariam que o outro ouvisse o que ele está dizendo, quem sabe uma confissão do seu interior, alguma coisa desse sentido. De modo que, então, Jesus sugere que falemos com o Senhor nosso Pai, com o Senhor nosso Deus, de forma intimista, entre nós e o Senhor nosso Deus. É claro, é uma oração válida tanto quanto qualquer outra. E aí sim podemos destrinchar essa oração de outras formas, como gratidão, como adoração, e, enfim, buscar a presença do Senhor, contemplar a beleza do Senhor, meditar na sua palavra. Tudo isso faz parte desse pacote da oração que é sugerido que façamos, não em segredo totalmente, mas pelo menos no sentido do isolamento. Isolamento esse procurado por cada um propositalmente para que a sua oração seja feita. Você e eu provavelmente já deve ter feito isso e a gente vai continuar fazendo, considerando que são momentos ímpares na nossa vida. Não é todo o tempo que a gente pode estar com Deus falando, às vezes até queremos e não temos as condições. Desejamos e não podemos. Então, todo o tempo que você e eu pudermos, vamos procurar, vamos achar nosso cantinho de oração para falar com o nosso Deus. A terceira coisa está em Mateus, no capítulo 18, verso 19, que fala que quando dois se juntarem, aí então Jesus já está expandindo a oração para um coletivo, que pode ser de mais gente, mas aqui a sugestão, o quórum que essa oração necessita para ser ouvida, do ponto de vista do Senhor, é que duas pessoas concordem acerca de uma mesma coisa. Claro que Jesus também ouve a petição individual, mas aqui são duas pessoas que alinham, vão aliar o desejo, a busca por alguma coisa,
e naturalmente vão depender do aval de Deus para que isso seja ouvido e que isso seja respondido pelo Senhor nosso Deus. Verdade é que o quórum de dois aqui também nos capacita a uma vida de oração, considerando que não é tão difícil encontrar assim alguém. Se somos cristãos em casa, o esposo e a esposa, então esse quórum de oração já existe. Esse grupo de oração formado por dois já existe. Ele falta talvez ser acionado, ele falta talvez buscar a atitude, a ação, o momento, quem sabe até o hábito dessa oração. Mas esse grupo formado por dois já existe. Se são pessoas que creem na mesma palavra, que aceitam as mesmas promessas. Então nós temos aqui já também um quórum de duas pessoas para que Deus ouça e naturalmente responda a nossa oração. É claro que o ensino sobre oração é muito extenso, ele vai se estender aí muito mais do que isso. Vai também falar da oração em público, vai falar, enfim, nós temos muito sobre oração, mas hoje ficamos com essa meditação. Primeiro, o dever de colocar a oração como uma das prioridades da nossa vida. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus. E, naturalmente, a oração está, obviamente, inserida no reino de Deus. Ela é uma parte importantíssima, assim como a leitura, a meditação da palavra e o jejum e outras coisas também. Segundo, é que busquemos Deus também a sós, que façamos as nossas petições, a nossa gratidão ao Senhor, entre nós e o Senhor. É claro, a própria Bíblia diz que Deus já sabe de toda a nossa necessidade, mas Ele tem prazer na nossa companhia. Obviamente, essa ausência dessa companhia, com certeza, não vai fazer bem à alma e nem ao espírito de ninguém, porque nós somos pessoas que foram criadas com esse objetivo, estarmos e adorarmos o nosso Deus. E terceiro, naturalmente, também já falamos, que é a oração feita por duas pessoas, por esse pequeno, mínimo grupo, que também tem os seus efeitos. Seja como for, meus queridos, orar é necessário, e cada dia mais. Os tempos são difíceis, o momento exige de cada cristão um tempo de oração, seja ela sozinha, seja ela dois, seja em grupo, seja toda a congregação, não importa. Vamos orar ao Senhor. Deus abençoe a todos.